Oi, eu sou o Rogério. Talvez a gente já tenha se encontrado por aí em alguns dos vídeos que eu tenho postado, falando de música, falando de sons, sempre fazendo um convite para que juntos a gente encontre a música em você. E caso a gente não tenha se encontrado ainda, muito prazer. Hoje eu quero falar sobre o que é necessário para se tocar um instrumento musical, para se cantar bem ou para se fazer qualquer coisa na vida. Mas antes eu vou te contar a história de um grande amigo meu, o Chico Nas, também conhecido como Chiquinho para os íntimos. Eu conheci o Chiquinho nos anos 80, bem no começo da minha carreira. Eu estava começando a tocar profissionalmente, estava começando a dar aulas, e o Chiquinho foi um dos meus primeiros alunos. Ele viu um anúncio meu no jornal e se interessou pela aula e perdeu o anúncio. E não tinha como ele me contatar. Só que, talvez por uma manobra do destino, ele encontrou de novo o anúncio num outro lugar, me ligou e nós começamos a fazer as aulas. Logo de cara a gente se deu muito bem e eu percebi duas coisas nele. Primeiro, que ele é uma pessoa com muita vontade, com muito empenho para fazer as coisas. E segundo lugar, eu percebi que ele tinha uma certa dificuldade com ritmo. Isso era complicado porque a intenção dele não era tocar exatamente violão, era tocar contrabaixo, né? Tocar baixo, que é um dos instrumentos mais importantes numa banda. Para muitos é considerado o coração da banda, porque é justamente o instrumento que faz a ponte entre o ritmo e a harmonia da banda. Ou seja, é um instrumento super fundamental, e se você tem dificuldade com ritmo, a coisa vai ficar mais complicada. Como eu não sou baixista, eu sei tocar baixo, mas não sou assim um expert no instrumento. Eu ensinei para o Chiquinho os fundamentos básicos do baixo e falei para ele: Chico, daqui para frente você vai ter que procurar um outro professor e tal. E ele seguiu a vida dele, nós continuamos amigos. Ele montou uma banda, né, formou uma banda com alguns amigos dele, amigos nossos em comum. E aí 5 anos depois eu acabei indo tocar nessa banda com ele. E percebi que ele tinha evoluído como músico, como baixista, mas ainda tinha uma certa dificuldade com o ritmo que atrapalhava bastante ele em certos momentos. Ele ainda não tinha encontrado um professor adequado para as necessidades dele. Era um pouco complicado na época encontrar professores bons aqui na nossa região. Mas depois de um tempo ele encontrou e se desenvolveu. A gente ficou afastado um tempo e 15 anos depois a gente voltou a tocar junto. E aí eu vi o quanto ele tinha realmente evoluído. Hoje ele é considerado, não só por mim, mas por vários outros músicos, como um dos melhores baixistas da nossa região. Nós gravamos um CD juntos e continuamos juntos na banda Siddhartha. Essa história do Chico é sempre um grande exemplo que eu dou para os meus alunos, para os meus amigos, porque ela ilustra muito bem aquilo sobre o qual eu quero te falar hoje. Existe uma qualidade humana que muitas pessoas acreditam que não tem, infelizmente, mas que na minha opinião todo mundo tem. Ela se chama vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado, ou seja, aquele chamado que você recebe na barriga da sua mãe ou quando você é muito pequeno. É aquela facilidade que você tem para fazer uma determinada coisa, né? Aquilo que te impulsiona a fazer uma determinada coisa para a qual você já sente uma facilidade. Para mim, todo mundo tem vocação para alguma coisa, seja para jogar futebol, seja para cozinhar, seja para fazer cálculos, seja para conquistar pessoas. Se você ainda não descobriu sua vocação, talvez esteja na hora de descobrir. Mas pode ser que você queira muito fazer uma coisa para a qual você não tenha vocação. Daí vem uma outra qualidade que para mim todo mundo sem exceção tem, que é o talento. Talento é uma palavra que vem do grego e significa medida de peso ou medida monetária. Tem inclusive uma parábola muito bonita que fala de talentos na Bíblia e que também ilustra muito bem isso que a gente está falando hoje. O talento, se você for olhar no dicionário, é alguma coisa com a qual você nasce, mas que também pode ser desenvolvida ao longo da vida. Ou seja, você não tem que obrigatoriamente nascer com aquele talento, mas você pode desenvolver esse talento ao longo da vida. Logicamente que isso vai depender do quê? Da sua vontade, da sua perseverança, do quanto você quer desenvolver aquele talento. E vai depender também de você encontrar orientadores, professores adequados que te guiem no desenvolvimento desse talento. Porque hoje em dia é muito bom que a gente tem
milhares de professores excelentes por aí, mas pode ser que um determinado professor, por melhor que seja, não tenha um método adequado para aquilo que você precisa naquele momento. E outra coisa também muito importante é você ter empatia com essa pessoa que está te orientando. Que você tenha uma química que vá muito além de simplesmente aquele método que a pessoa tem. Isso tudo vai fazer com que você desenvolva esse talento que você tanto quer desenvolver. Eu gostaria de pedir a você que comentasse esse vídeo, seja no Facebook, no meu blog, no meu canal do YouTube. Conta pra mim qual o seu talento, qual a sua vocação, se você acha que tem, se você acha que não tem. Vai ser bem legal a gente poder conversar sobre isso, aproveitando essa ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje, que é a internet. Muito obrigado, liberte a sua canção interior.